tomou do fruto. Quer dizer, Satanás tocou no corpo dela, acionou as glândulas sexuais de Eva, rasgou o véu da inocência. Ela descobriu o pecado. E esse animal, ele tinha 3 metros de altura. Por isso que a semente dele, lá na frente, deu um gigante. Ele era grande, ele era um gigante. Eva batia na barriga dele. Ele estupou Eva. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Que alegria poder falar com você mais uma vez através do vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E por falar nisso, você já está inscrito no canal? Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, que é super importante para a gente trocar informações, para a gente, como diz o bom carioca, trocar figurinha, né? Conversar sobre o assunto. E o assunto agora é sobre distorções bíblicas. Você já viu alguém falando da Bíblia e quando você vai ler a Bíblia não tem nada a ver com aquilo que está sendo falado? Por exemplo, esses dias eu vi uma pessoa pregando, na verdade, que João Batista estava morto no ventre da sua mãe. E quando eu fui ler a Bíblia, Lucas capítulo 1, a Bíblia diz que o menino seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. O outro disse que Davi era um filho bastardo. Eu falei, meu Deus, o manzé, que é a palavra bastardo no hebraico, dentro da tradição judaica, o manzé não pode se alistar no exército, não pode exercer poder, não pode casar com uma judia que não seja uma outra manzé, uma outra bastarda. E aí? Deus quebra princípios? Deus quebra protocolos, como muita gente fala? Então esse Deus é bagunceiro? Aí vem o camarada falar que a serpente estuprou a Eva. Vamos ao texto bíblico? Pegue a sua Bíblia. Não esquece o seu comentário aí, mas pegue a sua Bíblia. Êxodo capítulo Gênesis, melhor dizendo Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Primeira coisa que a gente precisa aprender é que a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor tinha feito. Era um animal diferenciado. Ele disse que o animal era gigante, que Eva batia pela sua cintura, que tinha mais de 3 metros de altura. Meu Deus, é complicado, hein? E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? 2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha que interessante. E vendo a mulher, verso 6 do capítulo 3 do Gênesis, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Verso 8.
e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Verso 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Verso 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha que interessante, meus irmãos. Qual é a parte do texto aqui que está falando que a Eva se relacionou com a serpente intimamente? Em nenhum lugar você vai ler isso. Eu não sei porque na cabeça desses camaradas eles conseguem enxergar uma coisa no texto que não tem. Uma outra coisa que eu estava numa vigília outro dia, e aí o pregador pegou esse texto aqui, verso 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Aí nessa parte aqui, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O camarada falou que Adão e Eva pegou uma panela, aí o outro pregador que estava do meu lado já perguntou assim, foi Tramontina? Da onde que ele arrumou panela ali? E aí ele disse que o camarada pegou as folhas de figueira, colocou na água que estava fervendo, a folha inchou, cresceu, e aí, ou seja, o cozer ali não foi de costurar. Ele não entendeu o verbo ali. Ele entendeu que o cozer ali era de cozinhar, de colocar na panela. E aí a folha inchou, cresceu, e eles prepararam aventais a partir daquela folha. Um outro mais doido ainda disse que quando a voz de Deus ecoou no jardim, Deus não desceu no jardim. Ele disse que era como se Deus estivesse lá do céu, com o microfone na mão, uma caixa de som virada para o jardim, e Deus falando lá de cima, a sua voz ecoasse no jardim, e Deus procurando Adão. Irmão, a beleza da graça exposta nesse capítulo 3 é tão bela, é tão graciosa, é tão grande, que você vai ver que o homem peca, o homem transgride, estando num lugar de delícias, porque Gan Éden é o lugar de delícias, entendeu? E aí você vai ver que o homem, ele não precisa dar muita desculpa para pecar, mas mesmo pecando, Deus insiste em ir atrás do homem. Isso que eu acho bonito. Deus desce e Deus faz um trocadilho com Adão. Deus sabe onde Adão estava, Deus sabia. Deus tem toda a terra na palma das suas mãos, todo o controle de tudo. Você acha que aquele que escreve a história, antes que ela se inicie, não saberia que o homem iria pecar? E mesmo sabendo que o homem iria pecar, iria ultrapassar os seus limites, porque o homem, ele é sempre assim, ele sempre vive ultrapassando os seus limites, ele vai lá até o homem e ele dá a oportunidade de, ao invés de matá-lo, permiti-lo ainda viver a vida. Eu e você não merecíamos nada. Eu e você somos tão pecadores quanto Adão e Eva, os nossos progenitores da terra. Agora, veja a graça de Deus manifesta. Eles pecam, eles são ludibriados pela voz da serpente, pelo animal que era diferente, no meio de todos os outros animais era mais astuto. O diabo sempre vai se utilizar de coisas que aquele instrumento que ele vai usar já é habilidoso para tal. Então eu acredito que a serpente já falava, ele apenas se utilizou de uma habilidade que já a serpente possuía. Está no texto. Ele era o mais astuto entre todas as alimarias do campo. Verso 1 do capítulo 3. Agora, a pergunta que não quer calar. Para quem você está dando atenção com os seus ouvidos? O que você ouve te influencia diretamente, tanto para o bem quanto para o mal. Aí fica um monte de pregador aí pegando o texto e distorcendo. Uma palavra técnica para isto, na teologia, é anacronismo, ou seja, é distorcer o texto para aplicá-lo segundo o seu bel prazer. O texto está contando a história do primeiro pecado, da graça manifesta de Deus, e os camaradas estão inventando de que a serpente
se relacionou intimamente com Eva. Onde está isso, meu irmão? Eu quero que você deixe seu comentário aí, por favor. Aonde que nós vamos parar? Um bando de gente mal intencionada, um bando de gente que não sabe interpretar a Bíblia e que estão por aí, ganhando púlpitos, ganhando oportunidades, falando para multidões e falando fora da Bíblia. Nós precisamos fazer um retorno às Escrituras. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê entendimento, sabedoria, discernimento. Que Deus nos dê a iluminação através do seu Espírito para falarmos da sua palavra. Você pode fazer como os nossos amigos que me enviaram esse vídeo aí, através lá do Instagram. Você já conhece o nosso Instagram? @falando de Bíblia oficial. Passa a nos seguir lá e nós vamos caminhar juntos, conversando, fazendo novas postagens, deixando o versículo da semana e a gente vai vivendo aí a comunhão, mesmo que pela rede social, conversando um com o outro. Deus em Cristo te abençoe. Esse foi mais um vídeo resposta do Falando de Bíblia.